E é motivo de grande alegria poder estar juntos com vocês, quanto mais num propósito tão especial como esse que nos une nesta noite. Propósito de orar, de buscar a presença de Deus, de clamarmos para que do trono do Senhor venha sobre nós cura, venha sobre nós avivamento diante desses dias difíceis que nós temos vivido, que nós temos enfrentado. Então é com muita alegria, com muita fé e com muita esperança que nós participamos desse tempo, na expectativa de que esse tempo seja realmente um tempo que faça diferença nas nossas vidas, na vida da igreja e na vida da nossa nação. Eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus, reverendo Pontes, irmãos e irmãs, e através desse versículo, receber de Deus algo para o nosso coração, complementando aquilo que ele já começou a ministrar às nossas vidas através dessa palavra tão abençoada do meu amigo pastor Vanderlei e das palavras que certamente também tão abençoadas que ouviremos ao longo dessa vigília. Um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Meus irmãos e irmãs, a todos que nos acompanham nesse momento de oração e de ministração, que contexto desafiador nós temos vivido? Que tempo de guerra nós temos vivido? Como Josafá viveu aquele tempo de guerra, nós também estamos vivendo esse tempo de guerra. Josafá teve como inimigo um forte contingente, um grande exército. Nós temos como inimigo um vírus que colocou a nossa vida, a nossa organização em xeque. Estamos vivendo esse momento que nenhum de nós um dia imaginou que estaria vivendo. Estamos enfrentando esse desafio que trouxe aos nossos corações alguns sentimentos difíceis de administrarmos. O que estamos vivenciando trouxe ao nosso coração, impôs ao nosso coração incertezas, ansiedade, angústias, temores, preocupações. Tudo isso foi imposto às nossas vidas diante desse cenário desafiador que estamos vivendo. Mas eu tenho refletido muito, irmãos e irmãs, nesse tempo, como conhecedor que somos de que servimos a um Deus que está sentado num alto e sublime trono. Conhecedores que somos que servimos a um Deus que não perde o controle do rumo da história. Conhecedores que somos de um Deus que é soberano em toda e qualquer situação, somos levados a pensar nesse tempo como um tempo onde, dentro da soberania de Deus, Deus nos permite vivenciar o que estamos vivenciando com algum propósito. Propósitos para as nossas vidas, propósitos para a vida da sua igreja, propósitos para o nosso país, para toda a humanidade. E nessa noite em que oramos por avivamento, que oramos por cura, é tempo oportuno para refletirmos sobre qual o propósito de Deus em tudo que estamos vivendo. Creio de todo o meu coração que o avivamento faz parte desse propósito. Creio que Deus tem algo a fazer. Por isso, o governo continua nas mãos dele, apesar de todas essas aflições que rodeiam o nosso coração. E quero propor que podemos encontrar neste texto da palavra do Senhor uma resposta para essa pergunta. Qual o propósito, ou quais os propósitos de Deus nesse tempo difícil, desafiador que estamos vivendo? Veja, o texto diz que Deus orientando ao povo uma coisa curiosa. Deus está dizendo ao povo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por 40 anos. Geralmente, nós somos seletivos com as nossas lembranças. Geralmente, nós gostamos de nos recordar dos bons momentos. Quando olhamos para os nossos álbuns, nós vamos encontrar sempre fotos
dos momentos de prazer, de alegria. É hábito a gente se recordar dos momentos agradáveis. E olha o que Deus está dizendo para o povo, que ao chegar na Terra Prometida, ao terminar aquela peregrinação difícil no deserto por 40 anos, o povo não deveria se esquecer, pelo contrário. Deus orienta o povo a se recordar do tempo que viveu no deserto. Ora, que tempo foi esse? Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs. Foi um tempo duro. Foi um tempo difícil. O deserto é um lugar inóspito. O deserto é um lugar desafiador. O deserto é um lugar de extremos. De dia, calor extremo. De noite, frio extremo. O deserto é um lugar de pedras. O deserto é um lugar de provação. O deserto é um lugar de animais perigosos, como serpentes e escorpiões. O deserto é uma região árida, uma terra seca e sedenta. É um ambiente inóspito, cheio de perigos. E Deus manda o povo se lembrar do tempo que viveu nesse deserto. Deus diz para o povo não se esquecer daquele tempo que passou por toda essa dificuldade ali ao longo daqueles 40 anos de peregrinação pelo deserto. E aí nós podemos perguntar nessa noite, o para quê Deus orienta o povo a se recordar desse tempo? Não seria melhor esquecer esse tempo? Não seria melhor fazer de conta que ele não aconteceu? Por que será? Qual o propósito? Quais os propósitos de Deus ao orientar o seu povo a se recordar desse tempo no deserto? Observem comigo, irmãos e irmãs, que o próprio texto nos dá a resposta. O mesmo Deus que orienta o povo a se lembrar daquele tempo, a não se esquecer do tempo do deserto, é o Deus que diz a razão, o propósito pelo qual Deus os guiou naqueles 40 anos. Quando ele diz assim: recordar-se-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por estes 40 anos. E aqui o objetivo: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e para saber se você guardaria ou não os seus mandamentos. Então Deus revela 4 razões, 4 propósitos pelos quais o povo deveria se lembrar do tempo no deserto. E por que essa palavra é pertinente para nós nessa noite, na vigília do coração aquecido, nessa noite de busca por avivamento, por cura, pelo novo de Deus das nossas vidas? Porque nós estamos também passando pelo deserto. Eu creio que nós podemos, simbolicamente, comparar o momento que estamos vivendo como um momento de enfrentar um deserto. Porque se o deserto significa, representa um momento desafiador, se o deserto significa um momento de dificuldades, ora, então, simbolicamente, nós podemos dizer que nós também estamos passando por um momento de deserto. Estamos passando por um momento árido, por um momento de perigos, por um momento de dificuldades, por um momento desafiador. Podemos, ilustrativamente, dizer que estamos nós também passando pelo deserto. E aí perguntamos qual o propósito? Por que estamos passando? Eu creio que os mesmos propósitos de Deus, ao conduzir aquele povo pelo deserto, também se aplicam à nossa geração. E aqui é importante nós entendermos que precisamos nos despertar para esses propósitos, precisamos entender e precisamos olhar para esse tempo como um tempo de oportunidade, não como um tempo de destruição, não como um tempo de derrota, mas como um tempo de uma oportunidade de que os propósitos de Deus se manifestem, sejam compreendidos e sejam cumpridos em nossas vidas. Vejam, os mesmos propósitos podem se aplicar à minha vida, à sua vida, a todos vocês que nos acompanham nessa vigília. Qual o propósito? Quais os propósitos de Deus nesse tempo de deserto que estamos enfrentando? O primeiro deles, diz o texto: o Senhor permitiu aquele deserto, em primeiro lugar, para te humilhar. Para te humilhar. Pastor Vanderlei disse aqui na sua palavra, às vezes a gente olha para a igreja e percebe que a igreja perdeu o rumo, que a igreja às vezes tinha outras metas e outras prioridades, que às vezes nós estávamos muito cheios de nós mesmos, confiando nos nossos méritos, nas nossas capacidades.
Mas um tempo como esse, um tempo de deserto, segundo as Escrituras, é um tempo oportuno para Deus cumprir o propósito de nos humilhar. Sim, porque diante do que estamos enfrentando, irmãos e irmãs, não nos resta outro caminho senão nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Diante do que estamos vivendo, somos confrontados com a nossa fragilidade. Olha como somos frágeis. Diante do que estamos vivendo, somos humilhados, porque somos relembrados de quão dependentes nós somos da misericórdia de Deus. Este é um tempo que cumpre um propósito de nos humilhar. Percebemos que, de repente, tudo isso acontece, os nossos planos caem por terra, os nossos planejamentos já não significam mais muita coisa, os nossos recursos sociais, econômicos, financeiros já também não podem nos salvar. Então, olhamos para uma situação e percebemos que o que está acontecendo tem um propósito de nos humilhar, de nos fazer perceber quão pequenos nós somos, quão frágeis nós somos, quão limitados nós somos. Olha o que aconteceu com a Europa, um continente tão próspero. Olha o que acontece com a maior nação da Terra, com os Estados Unidos da América. De que adianta toda a força, todo o poder, toda a riqueza? O deserto, ele tem um propósito de nos humilhar. E é importante que esse propósito se cumpra nas nossas vidas, porque quando nos humilhamos, nos sentimos fracos. E quando estamos fracos, aí é que nós temos a oportunidade de sermos fortes, porque o poder do nosso Deus se aperfeiçoa é na fraqueza. É tempo de nos humilharmos diante do Senhor. É tempo de nos humilharmos. É tempo de pedir socorro ao Senhor e reconhecer que só Ele é o nosso Salvador. Só Ele é o nosso refúgio. Só Ele é a nossa fortaleza. E nós só nos voltamos para Deus, Pastor Pontes, irmãos e irmãs, quando o nosso coração se humilha, quando estamos humildes, existe grande esperança de um poderoso avivamento de Deus na nossa vida. Quando estamos humilhados, há esperança de que Deus trabalhe em nós, de que Deus nos molde, de que Deus nos aprimore, nos conserte. E as grandes obras de Deus na nossa vida, elas só acontecem quando elas encontram humildade no nosso coração. Esse é um propósito. Mas veja que o texto diz, além de humildade, Deus diz para te humilhar, e o texto diz para te provar. O texto está dizendo que o povo passou pelo deserto também com esse propósito. Deus queria provar aquele povo. Então, esse é um propósito também pertinente para nós no deserto que nós enfrentamos dessa pandemia. No anseio que nós temos por um novo tempo de Deus diante dessa dificuldade. Há um propósito de Deus e, além de nos humilhar, o propósito é nos provar. É hora de colocar nossa fé à prova, minha gente. É hora de nós demonstrarmos se nós realmente amamos ao Senhor e confiamos nele, se a nossa fé é uma fé consistente, se a nossa fé é uma fé incondicional ou se a nossa fé é uma fé de conveniências. É hora de mostrar se nós somos igreja ou se nós frequentamos igreja. É hora de mostrar se o nosso testemunho, a nossa adoração, ela está focada no que Deus é ou no que Deus faz. O deserto é para provar quem é e quem não é. O deserto é para provar quem caminha com Deus mesmo na adversidade ou aqueles que caminham com Deus só na comodidade. O deserto é uma peneira para mostrar quem é quem. Deus permitiu, segundo esse texto, que o povo passasse pelo deserto para que aquele povo fosse provado. E quando nós estamos passando pelo calor da provação, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós mais sentimos a necessidade de orar. Por que nós estamos aqui reunidos hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Nós estamos aqui por causa do deserto. Pastor Pontes falou que sentiu o toque do Espírito no coração dele enquanto orava, para nos promover esse encontro de oração. Por quê? Porque ele orava enquanto nós lidávamos com o contexto de deserto. Nós só estamos aqui em vigília
com pessoas aí de todo o Brasil por causa da provação, por causa do deserto. A provação nos leva a orar. A provação nos impulsiona a nos aproximarmos do trono de Deus. Sem provação, a gente não ora. Sem provação, a gente não busca o Senhor com a mesma intensidade. Então, o deserto tem também o propósito de nos provar. E provados, somos levados ao joelho. Provados, somos levados à oração. John Piper diz num dos seus livros, reverendo John Piper, pastor americano, você não saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma guerra. Matthew Henry, comentarista bíblico, pastor presbiteriano, diz que sempre que Deus tenciona exercer misericórdia com o seu povo, a primeira coisa que ele faz é levá-lo a orar. Meus irmãos, o que está acontecendo é para nos provar. Quando somos provados, somos levados a orar. E isso é a primeira coisa que Deus faz com o seu povo, quando Ele quer derramar um grande avivamento sobre a terra. Que esse tempo seja mesmo um tempo de provação, mas que essa provação seja para aprovar a nossa fé. Mas, rapidamente, o propósito do deserto, humilhar, provar, e o texto ainda diz assim, para saber o que está no seu coração. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Deus permitiu o povo pelo deserto para saber o que estava no coração. Deus está nos permitindo passar por esse deserto igualmente para saber o que está no nosso coração. Porque é no deserto que a gente mostra, de fato, o que é que está no nosso coração. É diante de um cenário desafiador como esse que estamos vivendo que nós mostramos se no nosso coração existe adoração ou conveniência. E eu creio que esse momento de deserto, esse tempo desafiador que estamos vivendo, funcionará como um momento de purificação da igreja brasileira, onde agora sim será fácil perceber o que é que estava no coração de cada um de nós. É nesse momento que nós vamos perceber o que é que estava no coração de tantos que proclamavam um evangelho muitas vezes deturpado, um evangelho desprovido da graça, um evangelho desprovido do novo nascimento, um evangelho desprovido da cruz. Esse tempo de provação está mostrando, como diz a palavra, o que é que tem no coração desses tantos que apregoavam uma teologia triunfalista, uma teologia do favorecimento pessoal, uma teologia onde o homem era o centro. Agora, diante do deserto, agora, nesse momento, dá para ver o que está no nosso coração. Dá para ver quem é quem. É nessa hora que Deus está olhando para você, meu irmão, minha irmã, e Ele está vendo se no seu coração tem um coração de adorador. O que é um coração de adorador? É aquele que se volta para Deus, que exalta o nome de Deus, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo. É isso que está no seu coração, é isso que Deus está vendo no seu coração. Ao mesmo tempo, Deus pode olhar para alguns corações agora e saber o que há no coração e ver que no coração de alguns o que existia era uma conveniência. Enquanto está tudo bem, eu estou bem. Enquanto eu estou na minha zona de conforto, eu estou firme. Mas e agora? O deserto serve, segundo esse texto, para Deus ver o que é que está no nosso coração, meus irmãos. Sabe, alguns dias atrás eu li algo, reverendo Pontes, irmãos e irmãs, que eu achei muito interessante, sobre o joio e o trigo. E esse texto dizia que o trigo, quando ele é amassado, ele vira pão. Mas e o joio? Quando o joio é amassado, sabe o que acontece? Quando o joio é amassado, ele vira veneno. Olha que interessante. Nós estamos num deserto, num tempo difícil. Estamos sendo amassados. Mas o joio, quando amassado, vira veneno. O trigo, por sua vez, quando amassado, ele vira pão. Que esse tempo seja um tempo para Deus provar o que está no nosso coração. E tomara que Deus olhe para os nossos corações e Ele descubra, e Ele veja que mesmo provados, o que há no nosso coração é um hino de louvor ao Deus da nossa salvação. Aleluia! Que Ele prove o coração da igreja, que Ele prove o coração daqueles que se declaram pregadores desse evangelho. E que nós possamos, de fato, ter o nosso coração provado e aprovado pelo Senhor. E, em último lugar, o texto diz, para humilhar, para provar, para saber o que está no coração, e se nós guardaríamos ou não os mandamentos do Senhor. É no deserto, é na dificuldade que nós somos levados a, de fato,
confirmar se a nossa vida é uma vida íntegra ou não. Essa é a hora de ver se nós estamos ou não guardando os mandamentos do Senhor. Essa é a hora do Senhor olhar para nós e ver se aquilo que nós somos lá na classe de escola dominical, no pequeno grupo, nos cultos, é aquilo que nós somos também no nosso dia a dia, nas dificuldades, nas adversidades que esse contexto impôs sobre todos nós. O texto diz que Deus permitiu um deserto para o povo, para que, dentre tantos propósitos, esse também fosse considerado, para perceber se aquele povo guardaria os seus mandamentos ou não. Este é um tempo oportuno para guardarmos os mandamentos do Senhor, para o Senhor perceber que mesmo diante das adversidades, nós continuamos fiéis. Mesmo diante das adversidades, a palavra de Deus continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mesmo na adversidade, ele pode ver que as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes são pautadas pelas sagradas escrituras, pelos mandamentos do Senhor nosso Deus. Aleluia! Irmãos e irmãs, apenas considerando aqui algumas situações, dizendo que, de fato, esse tempo é um tempo desafiador para todos nós. Mas é um tempo que eu tenho certeza absoluta, e eu sei que você também crê nisso. É um tempo que não está fora da soberania de Deus. É um tempo que não está fora do controle daquele que está sentado no alto e no sublime trono. Deus continua sendo Deus. O trono continua ocupado. Deus continua regendo com poder o universo. E tudo o que está acontecendo é um tempo onde nós devemos entender como um tempo que, assim como Deus usou aqueles 40 anos no deserto, um tempo difícil, um tempo desafiador, mas Deus tinha um propósito. E o propósito era levar o povo a se humilhar. O propósito era provar o povo. O propósito era fazer com que aquele povo mostrasse de fato o que tinha no seu coração. E o propósito é para ver se aquele povo guardaria ou não os seus mandamentos. Esses mesmos propósitos se aplicam às nossas vidas, no nosso deserto, o deserto da pandemia, o deserto do isolamento social, o deserto da crise econômica e política, todas elas deviradas, todas elas são fruto de tudo que está acontecendo, né? Dessa pandemia que nos abateu. Então, queridos, é hora mais do que nunca de mostrarmos que cremos no Senhor, que amamos ao Senhor, é hora de voltarmos para Ele em oração, porque grandes avivamentos na história aconteceram depois de grandes provações, de grandes crises. Grandes transformações na igreja aconteceram depois de grandes desafios enfrentados pela igreja. Grandes milagres e transformações nas nossas vidas aconteceram depois de momentos também desafiadores. Que esse tempo não seja entendido por você como um tempo da ausência de Deus, do afastamento de Deus, muito pelo contrário. Seja um tempo de você entender que Deus tem um propósito, porque nada foge ao seu controle e ao seu governo. E entendo de coração que os mesmos propósitos de Deus, ao conduzir o povo pelo deserto, sejam também os propósitos de Deus para a nossa geração. Nos humilhar, nos provar, ver o que está em nosso coração e ver se nós guardaríamos ou não os seus mandamentos. Que Deus abençoe as suas vidas e que possamos passar por esse tempo aprovados pelo Senhor. Que possamos sair mais humildes de tudo isso, como pessoas, como igreja, como nação. Que possamos sair com a nossa fé provada, porque a provação da nossa fé gera perseverança. Que possamos sair daqui, Deus olhando para nós e vendo de fato o que havia no nosso coração e em todo o tempo obedecendo e cumprindo os mandamentos do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Para nós, glória a Deus. Dentro do nosso propósito, estamos em vigília, estamos em oração. Amém. Senhor nosso Deus, santo, tremendo e poderoso, nós estamos na tua presença com tantos irmãos e irmãs que agora se unem em fé conosco. E, Pai, nós estamos vivendo esse tempo de deserto, esse tempo de dificuldades. Mas nós sabemos que o trono não está vazio, o trono continua ocupado. O Senhor governa o universo e nada foge ao teu controle, à tua soberania, à tua vontade. E em todas as coisas o Senhor tem propósitos. Nós cremos, ó Deus, à luz da tua palavra, que nesse deserto que vivemos, os mesmos propósitos que o Senhor teve com o teu povo no deserto, sejam também aplicados às nossas vidas. Senhor, humilha a tua presença.
Que nesse tempo possamos reconhecer que nada somos. Que nesse tempo possamos nos tornar humildes, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa limitação. Pai, que nesse tempo o nosso coração se humilhe diante de Ti, porque uma vez humilhados, o Senhor assim nos exaltará para a Tua glória. Senhor, que possamos ser provados por Ti e aprovados, que mesmo amassados, possamos, como o trigo, produzir pão, e não o veneno como o joio. Que nesse tempo de prova, o Senhor veja que há em nós, no nosso coração, um coração de adorador, um coração de integridade, um coração de alguém que ama ao Senhor e que é fiel ao Senhor, mesmo diante das adversidades. Um coração que diz como o profeta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as circunstâncias se compliquem, eu confio no Senhor, eu me alegro no Senhor. Pai, olha para o nosso coração e vê que há no nosso coração comprometimento e amor incondicional ao Deus da nossa salvação. Pai, que seja o tempo de nós cumprirmos os teus mandamentos, de sermos sal dessa terra e luz do mundo. Aviva, Senhor, a tua obra. Pai, que o teu povo seja transformado por ti nesses dias e que, como fruto dessa provação, fruto desse deserto, haja um grande reavivamento espiritual, a começar da vida de cada um de nós que agora se reúne aqui em oração. Ó Espírito Santo, visita agora cada pessoa, onde quer que esteja, e aviva, Senhor, a tua presença. Aviva, Senhor Deus, em cada coração que nos acompanha agora, a presença do teu Santo Espírito. Põe fogo, ó Deus, em cada coração e reaviva a tua obra em cada vida. Senhor, reaviva a tua igreja no Brasil, no mundo. E, Pai, pela tua misericórdia, sara a nossa terra. Ministra, Senhor, cura sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Nós confiamos em Ti e, em concordância, oramos, entregando tudo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.